Hoje nós vamos demonstrar que o Sol do modelo Globo é uma fraude e não faz o menor sentido. A falsa ciência diz que o Sol é uma estrela anã amarela de 4,5 bilhões de anos em constante fusão nuclear, com circunferência de 4.379.000 quilômetros e volume equivalente a 1.300.000 terras. Seria composto primariamente de hidrogênio e hélio com traços de outros elementos, incluindo oxigênio. A descrição científica do Sol por si só é contraditória, inexistindo a possibilidade de o Sol produzir oxigênio, o qual decorre dos processos da fotossíntese ou fotólise, ambos inviáveis no ambiente solar. Portanto, é fisicamente impossível que o Sol esteja em fusão nuclear produzindo chamas. Nem mesmo podemos afirmar que o Sol é composto primordialmente de hidrogênio e hélio, pois, pelo método da espectrofotometria de absorção atômica, não seria possível colher os dados de um objeto celeste ao ar livre a supostos 150 milhões de quilômetros de distância. Trata-se de mera especulação sem fundamento. Aqui nós temos uma comparação entre o tamanho da Terra e o tamanho do Sol no falso modelo vigente. A massa do Sol seria responsável por 99,86% da massa do sistema solar. É uma verdadeira idolatria ao Deus Sol. Segundo o site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sabemos com certeza que o Sol converte aproximadamente 600 milhões de toneladas de hidrogênio e hélio por segundo, mantendo a vida aqui na Terra. Esta energia produzida pelo Sol é equivalente a 5 trilhões de bombas de hidrogênio por segundo. Isso equivale a absurdas 300 trilhões de bombas de hidrogênio por minuto. Importante ressaltar que a bomba de hidrogênio é milhares de vezes mais potente do que as bombas atômicas de fissão nuclear. O princípio alimentar de uma bomba, após sua ignição inicial, é expandir em uma função exponencial a uma velocidade avassaladora. Nada poderia parar este processo. Trata-se de uma reação em cadeia, onde a energia liberada cresce exponencialmente. Então vem o questionamento: como o Sol não engole todo o sistema solar em questão de minutos ou no máximo horas, visto que ele é uma gigantesca bomba de hidrogênio? Ele simplesmente se mantém estável desde que o ser humano o observa. Uma bomba estável, isso faz algum sentido para vocês? Além disso, a pseudociência diz que a rotação do Sol em torno do seu eixo dura aproximadamente 27 dias. Como uma bomba de hidrogênio explodindo poderia ter regular rotação? Na realidade, o Sol é um luminar elétrico que apresenta um giro como um disco. Aqui nós vamos mostrar uma suposta filmagem feita pela NASA. Então, nesta imagem feita pela NASA, eles representam o Sol como um objeto tridimensional. Vocês podem perceber aqui como se ele tivesse uma rotação no próprio eixo, ou seja, como se fosse uma bola. Mas nós sabemos que o Sol que nós vemos é uma mera projeção holográfica do Sol real na atmosfera superior. Well, I'll tell you what happened. I just ran out of bullshit. All right, cut him off.
Yeah, there's only a surface. There's nothing inside. Is the sun actually, do you believe, combusting in and of It's itself? not burning anything. There's no fusion in the sun. That's well understood. Prove it. Yeah, well, there's just no other way to prove that there is any. It's only in the flares that you get fusion. That's where all the X-rays. Flares, the arcs, and the X-rays, and the microwaves, and whatever result of fusion in the arcs. There's no fusion in the sun. They don't know how the sun works. Why do you? What's special? How does the sun make light? It's a transformer. Transforms from some other dimension. It's not burning anything. It doesn't have to. It's a converter. What? I don't know. Nobody knows. But that's what it does. That's the only thing it can do, because that's how everything works. Transfer it from another dimension? Yeah, you could say it's taking energy from another dimension, counter space. There's no energy, actually. Most of it you can't even measure in outer space or see. Can't see. No, you can't see the sun in free space. So the sun is not visible to It's not in free space. It's only invisible when gross matter becomes involved, like the Earth's atmosphere and envelope and the surface of the moon or whatever. That makes the light. Otherwise, there is no light. You can see the moon, you can see the Earth, but you can't see the sun or you can't see the stars. You can see the planets and the Yeah. satellite. Right, you can see material objects, but you cannot see the sources of light. There is no light until there's a material object. To reflect. So that means there's no time delay. So the whole time delay thing is meaningless. It doesn't take light years. There are no light years because there's no light. So that means that the light you see from the distant stars isn't 4 million years old. It could be only minutes old. It could be instantaneous. All the theories collapse when you can't see the stars in outer space. There's no inside structure. Is it hollow? Yeah, there's only a surface. There's nothing inside. Is the sun actually, do you believe, combusting in and of It's itself? not burning anything. There's no fusion. How does the sun make light? It's a transformer. Transforms from some other dimension. It's not burning anything. It doesn't have to. It's a converter. Of what? I don't know. Nobody knows. But that's what it does. That's the only thing it can do, because that's how everything works. Qual que é a realidade? Então aqui uma filmagem feita pelo nosso amigo Mr. Anderson. O Sol ele não é um objeto tridimensional, o Sol que nós podemos observar. Então veja como é dado o giro. É como se fosse um disco. Nós podemos observar isso pela mancha. Então é um giro de um disco, de um objeto bidimensional, de um objeto de uma única face, tal como ocorre com a Lua. Da mesma forma que a Lua que nós vemos é um objeto bidimensional de única face, só tem um lado. O Sol que nós podemos observar também ele tem um único lado. Ele não é um objeto tridimensional, ele não é uma esfera. Ele é redondo, porém plano, é um disco. A Lua também é a mesma coisa. Por isso que nós falamos disco solar e disco lunar. Então isso pode ser observado por qualquer pessoa com o equipamento adequado. A imagem mostrada pela NASA ela é falsa, ela é manipulada. Esta aqui é a realidade. Foi feita com uma Nikon P900 em São Paulo, Brasil. Imagem do Anderson L. Neves. Somente em 2012, a Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, realizada em 2012 na China, decidiu adotar uma medida exata para a distância entre a Terra e o Sol. Mas trata-se de mero consenso sem base na realidade, desprovido de qualquer empirismo. Então eles se assentaram ao redor de uma mesa e definiram que a distância entre o Sol e a Terra é 149.597.870 metros, porém esse é um número inventado. Em verdade, o Sol transforma energia elétrica em ondas eletromagnéticas, radiação infravermelha, luz visível na atmosfera, é óbvio, radiação ultravioleta, raios-x e radiação gama. O Sol é frio, pequeno, próximo e elétrico. É um luminar local pertencente exclusivamente à Terra. As ondas eletromagnéticas produzem frequências, fazendo com que moléculas, partículas e outras substâncias vibrem intensamente.
esta vibração produz calor. Partindo desta premissa, podemos dizer que o Sol possui uma superfície fria, pois o calor seria irradiado a partir das frequências eletromagnéticas. Ao gerar frequências altíssimas, o Sol faz com que as moléculas, partículas e outras substâncias existentes na atmosfera vibrem e desta forma o calor é irradiado para a Terra. É de modo semelhante que um forno de micro-ondas funciona. Então o que acontece? As ondas eletromagnéticas do Sol, quando elas encontram matéria suficiente, elas interagem com esta matéria, causando vibração e calor. Portanto, as ondas emitidas pelo Sol dependem de uma densa atmosfera para gerar calor. No nível do mar costuma ser mais quente, em razão da maior pressão e massa atmosférica. Por isso, quanto mais você se eleva em relação ao nível do mar, menor o volume de gases para interação, ficando cada vez mais frio. As bases das montanhas podem ter vegetação verde, mas muitas vezes os picos estarão cobertos de neve. Quando você viaja de avião, por exemplo, geralmente informa uma temperatura externa inferior a 20 graus Celsius negativos, em razão do ar rarefeito. Uma pessoa no topo do Everest, em pleno verão ao meio-dia, morreria de hipotermia em poucas horas, pois o Sol não pode produzir calor em um ambiente de ar muito rarefeito. Aqui nós temos um estudo que consta do site da CIA, realizado entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, de 1957. Naquela época, eles já relatavam que o Sol está próximo, que a Terra é plana e também falam do firmamento. Esse estudo traz considerações sobre o brilho do firmamento, sobre o brilho do domo celeste. Então, em 57 eles já sabiam de tudo isso, e é óbvio que as missões lunares, as missões Apollo, foram gravadas em estúdios nos porões de Hollywood. Segundo os pesquisadores independentes Steve Torrance, Mike Kavanagh e Dr. Zach, da organização FE-Core, o Sol tem em torno de 72 km de diâmetro, conforme medições realizadas no zênite real. O cálculo toma por base a velocidade do Sol no site timeanddate.com e o tempo em que ele demora para percorrer a distância equivalente ao próprio disco, já descontada a coroa. Trata-se de um luminar pequeno em comparação com o tamanho da Terra. Então ele demora 2 minutos e 50 segundos, que é o equivalente a 0.0472 horas, vezes 1536,92 km por hora, que é a velocidade dele. Nós teríamos um tamanho em torno de 72,54 km. Esta é a forma empírica científica de realizar a medição do disco solar. Aqui nós temos o vídeo em que é feita esta medição. Então, pega-se a própria velocidade do Sol e o tempo necessário para que ele percorra todo o seu disco. O Sol aparente ou holográfico, ou seja, o Sol que é projetado na nossa atmosfera superior, no espectro visível, ele se encontra a uma distância de aproximadamente 5.000 km, o que pode ser calculado resumidamente por meio de triangulação, utilizando-se de duas cidades em que o Sol esteja na angulação de 60 graus em direções opostas no céu, no mesmo momento, e sabendo-se a distância entre as cidades, que será a hipotenusa do triângulo. O Sol circula sobre a Terra plana por levitação magnética, percorrendo 15 graus por hora e completando os 360 graus do disco terrestre em exatas 24 horas. O conceito de órbita ou levitação magnética, ele só pode ser verificado tendo por base uma superfície plana, um disco terrestre, facilmente reproduzível e observável. Que nós temos vários exemplos de levitação magnética, sempre tomando por base uma superfície plana. Isso não pode ser reproduzido naquele modelo imaginário esférico. Então você falou de órbita, você falou de levitação magnética, obrigatoriamente tem que tomar por base uma superfície plana. Então é dessa forma que os luminares circulam sobre o disco terrestre e pode ser reproduzido. As estações do ano, elas somente se explicam no modelo da Terra plana. Quando o Sol está no trópico de Capricórnio, nós temos o verão no hemisfério sul. Quando ele se dirige à linha do Equador, nós temos o outono. E quando ele atinge o hemisfério norte, nós temos o inverno aqui no hemisfério sul. E qual que é a diferença do outono para a primavera? No modelo da Terra plana isso faz total sentido, no modelo do globo não. Por quê? Porque à medida que ele se afasta
Por exemplo, para nós que estamos no Trópico de Capricórnio, na medida que ele se afasta, você vai ter um resfriamento constante. Final de dezembro, janeiro, fevereiro, até mais ou menos 20 de março, nós estamos no período do verão. Depois de 21 de março, nós estamos no outono, já um pouco mais frio. E a partir mais ou menos de 21 de junho, que é o solstício de verão no hemisfério norte, aqui para nós é inverno. Primeiro ele vai fechando a espiral, depois ele vai abrindo a espiral. Quando ele está retornando, ele começa a se aproximar. Ele vai saindo do trópico de Câncer e vai se aproximando da linha do Equador. Aí nós temos a primavera. Por quê? Porque o Sol ele está cada vez mais próximo. E depois da primavera, ele se dirige ao trópico de Capricórnio e nós temos o verão. Então as estações do ano, elas somente podem ser explicadas no modelo da Terra plana. No modelo globo, elas não fazem sentido. No modelo globo, você tem vários problemas. Por exemplo, quando é verão no hemisfério norte, o Sol ele estaria no afélio. Ele estaria mais distante, 5 milhões de quilômetros mais distante da Terra. Então deveria estar mais frio no hemisfério norte e não o calor mais intenso. Outro problema é que tanto no equinócio de março quanto no equinócio de setembro, tanto no outono quanto na primavera, a Terra ela estaria recebendo a mesma quantidade de iluminação e na mesma distância do Sol. Não teria diferença no modelo globo entre primavera e outono. Você não teria como explicar essa diferença. E no modelo da Terra plana, sim, porque ora o Sol está se aproximando, primavera, e ora o Sol está se afastando, outono e depois inverno. No modelo do globo, isso fica falho. Reparem que o analema ele tem como limite superior e inferior a posição do Sol nos dias solsticiais. Aqui seria o solstício de verão no hemisfério norte e aqui seria aqui embaixo o solstício de verão no hemisfério sul. E o analema ele mostra exatamente o circuito do Sol, que é mais fechado no hemisfério norte. A partir do paralelo 60 norte, praticamente não anoitece em mais nenhum lugar do mundo no verão. O arco muito mais aberto no hemisfério sul, que é o que nós observamos no mundo real. Isso também só é explicado no modelo da Terra plana, porque o trópico de Capricórnio ele é maior, mais largo do que o trópico de Câncer. Uma imagem do Sol fake da NASA em comparação com uma imagem do Sol real. É bem diferente. E um detalhe importante, aqui é uma grande prova de que o Sol ele é um luminar local e exclusivo da Terra. Reparem que os gases nobres atmosféricos eles somente estão sendo ionizados ao redor do Sol. Então eu vou dar um play aqui para você. Você tem todo o horizonte praticamente acinzentado e somente ao redor do Sol você tem os gases ionizados emitindo as cores no espectro vermelho, amarelo, alaranjado. Então isso prova que o Sol ele é local e pertencente à Terra e que ele é pequeno. Na realidade, no modelo do globo não poderia existir noite. Quem defende que a Terra é uma bola tem que explicar por que existe noite. Estamos diante de uma suposta fotografia da Terra tirada em 14 de fevereiro de 1990 pela sonda Voyager 1, de uma distância de 6 bilhões de quilômetros da Terra. Nessa fotografia, o tamanho aparente da Terra é menor do que 1 pixel. O planeta aparece como um pequeno ponto na imensidão do espaço, no meio de um raio solar captado pela lente da câmera. Essa supostamente é uma foto real da sonda Voyager, tirada em 1990, e eu vou dar um zoom para vocês. Então a Terra estaria aqui, tamanho de 1 pixel, no meio de um raio solar. Eu vou pegar essa imagem com uma outra exposição. É a mesma foto com uma outra exposição. Então aqui nós temos o raio solar e a Terra inserida dentro dele. Reparem que é impossível que exista a noite numa condição dessa. Os dois lados teriam que estar iluminados por igual. Absolutamente igual, a mesma claridade em todo o globo terrestre. É impossível você defender que existe noite nesse modelo. Então nós teríamos o Sol e a Terra mais ou menos nessa escala. Na verdade seria até maior o Sol. E a luz, ela atravessaria o lado oposto, tanto pela força do campo magnético, que ele pode entortar sim feixes tanto de fótons quanto de elétrons. Já tem um experimento nesse sentido, que depois eu vou mostrar em um outro vídeo, quanto pela própria característica da atmosfera. A atmosfera ela atua como
como uma fibra ótica, conduzindo a luz para o lado oposto. Então você teria a Terra nessa situação, dentro do raio solar. Lembra que foi tirada uma foto, eles falam que é uma foto real. Então você teria a Terra dentro de um raio solar, e tanto a atmosfera, ela conduziria a luz como uma fibra ótica, quanto o campo magnético conduziria a luz para o lado oposto. Então você teria apenas dia em ambos os lados e com a mesma intensidade de claridade. Então nós mostramos os graves erros absurdos desse Sol gigantesco no falso modelo globo, que seria uma bomba de hidrogênio explodindo há 4,5 bilhões de anos e totalmente estável, com rotação. Tudo faz mais sentido no modelo da Terra plana, ficando refutado o Deus Sol do modelo globo.